Bom dia, segunda-feira! Se você pediu um sinal para Deus, pediu para o universo te mandar um sinal em relação a algo que você precisa fazer, ou até mesmo em relação a algo que você precisa decidir, esse podcast é para você. Semana passada eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava justamente falando sobre isso, sobre o tanto que a gente pede para Deus mandar sinais e o tanto que a gente mesmo deixa de perceber os sinais que Ele manda. Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu fiquei muito admirada. De repente, você perceber que existem respostas nas coisas mais simples e cotidianas do dia a dia, de repente perceber que quando a gente está em presença, a gente consegue ver o universo se conectando com a gente. É muito incrível, é muito fantástico. E foi isso que eu comecei a ver lá atrás, quando eu comecei a fazer exatamente o que eu vou falar para você hoje por aqui. Portanto, a ideia de hoje é te lembrar de ter um olhar mais atento e, principalmente, te lembrar que é fundamental você estar em presença em tudo que você estiver fazendo na sua vida, porque somente assim você vai conseguir perceber as suas respostas chegando. Para e pensa um pouquinho. Você pede para Deus, mas você não se coloca em presença para escutar o que Ele tem a te dizer. Não se coloca em presença para ver o que Ele está querendo te mostrar. E muito menos se coloca em presença para sentir através da sua conexão com Ele. Inclusive, sobre isso a gente já conversou um pouquinho lá no podcast número 30 e eu acredito que vale a pena você escutar mais uma vez. Mas continuando por aqui, muitas vezes as respostas podem chegar até a gente através de uma pessoa que está contando uma situação da vida dela. Ou então, que está falando de um assunto totalmente aleatório, mas que muitas vezes está dando para você a resposta e você nem percebe. Ou pode ser que você esteja escutando uma música e ela está falando lá na letra dela algo que se encaixa com o que você pediu para entender melhor. Mas, mais uma vez, você não está em presença e aí você nem se dá conta disso. Talvez até mesmo algum dos podcasts que você já escutou por aqui, algo que eu possa já ter falado em algum momento, pode ter sido um sinal para você em relação a algo que você pediu. Mas, por você não estar em presença ou por você estar um pouquinho mais aéreo, não tenha conseguido fazer a ligação entre as coisas. Inclusive, uma vez, já faz alguns anos isso, tá? Eu lembro que eu estava fazendo muita coisa e tudo estava bem corrido. E por causa disso, eu fiquei algumas semanas sem conseguir ter o meu momentinho de meditação. Aí eu lembro que várias vezes eu falava comigo mesma: meu Deus, eu preciso voltar a meditar, eu preciso andar descalça na grama, eu preciso sentir um pouco mais da natureza. Mas por causa da agitação das coisas, eu acabava deixando isso para lá e continuava sem fazer o que eu mesma estava sentindo que precisava fazer. Aí eu lembro que uma manhã eu fiz as minhas orações e pensei exatamente isso mais uma vez. Só que ao invés de eu ir lá fazer o que eu tinha pensado, eu fui para a cozinha fazer meu café e eu comecei a escutar um podcast. Gente, a primeira coisa que a moça falou no podcast foi: quando foi a última vez que você entrou em contato com a natureza e se permitiu relaxar e escutar o seu coração? Quando foi a última vez que você fez uma meditação? Quando foi a última vez que você teve um momento para se conectar consigo mesma? Na hora, eu lembro que eu estava sozinha em casa, eu soltei as coisas que eu estava segurando, eu dei pausa no podcast e eu comecei a me matar de rir. Aí eu lembro até que eu falei em voz alta, eu falei: tá bom, Deus, eu já entendi. Como eu não escutei meu coração, o Senhor encontrou uma forma de ser bem direto. E agora eu vou dar ouvidos a esse seu recado. E foi muito incrível, porque naquele exato momento eu me permiti ir no meu jardim, caminhar descalça na grama, sem ficar olhando para celular, sem ficar pensando em tudo que eu tinha para fazer naquele dia. E foram apenas alguns minutinhos. Mas nesses minutinhos surgiu uma ideia que foi tão importante que até hoje ela reverbera na minha vida. Então, pode ser que Deus realmente mande alguns sinais gigantescos e bem óbvios, tipo esse que Ele mandou para mim, para a gente conseguir realmente entender de uma forma bem clara. Mas normalmente os sinais são sutis, porque o universo é sutil, porque Deus é gentil. E um outro ponto importante também, que é necessário a gente ressaltar aqui, é o fato de que a forma mais rápida e fácil de receber as respostas que a gente tanto pede e de entender os sinais que são enviados para a gente é a gente estar atento à nossa intuição. É a gente estar alinhado consigo mesmo. Quando a gente está bem, quando a gente está em harmonia, nossa intuição floresce e a gente consegue entender a verdade da nossa alma. Que, inclusive, isso é algo tão importante que o primeiro podcast que eu fiz aqui falava sobre a verdade da nossa alma. Então, talvez também seja interessante você escutar mais uma vez esse episódio. Eu gosto muito de pensar que Deus está em nós e nós estamos nele.
O universo existe em nós. Então, quando a gente tem dúvidas e pede por uma orientação, a resposta está dentro da gente. A gente só precisa se colocar em presença para conseguir entender isso. Pode ser que a sua resposta esteja em sincronia com coisas que acontecem ao longo do seu dia. Talvez você esteja passando em frente à televisão e a pessoa lá na tela fala algo que tem tudo a ver com o que você está precisando resolver. Ou então aquela pessoa do seu trabalho que comenta uma história perto de você e isso ilumina algo que você precisava entender. Ou pode ser até mesmo o seu filho, que chega contando uma situação da escola e que faz você ter um insight de algo que precisava. A questão é que, muitas vezes, estamos tão ocupados tentando encontrar respostas que não conseguimos perceber quando elas aparecem. Lembre-se sempre disso. Às vezes a resposta chega em uma conversa aleatória. Às vezes, através de uma música. Em uma frase que alguém diz sem pretensão nenhuma. Às vezes ela chega através da nossa própria intuição. Só que o grande detalhe é que o barulho da rotina não deixa a gente escutar. Os sinais, eles não vão vir acompanhados de fogos de artifício. Na maioria das vezes, eles são sutis. E é justamente por isso que a presença se torna tão importante. Quanto mais presente você está, mais consegue perceber as conexões, as sincronicidades e os caminhos que vão se revelando diante de você. Talvez hoje seja um bom dia para desacelerar, para respirar fundo e observar um pouco mais. Quem sabe a resposta que você procura esteja mais perto do que você imagina. Porque realmente eu não acredito em coincidências. Para mim o que acontece são sincronias que vão direcionando a nossa vida, mas que muitas vezes a gente nem percebe justamente por ser algo tão sutil. Então se você pedir um sinal para Deus, se você está esperando o universo te responder, eu te convido a estar em presença e a ir percebendo a resposta em cada coisinha que acontece ao longo do seu dia. Ir percebendo também a sua intuição e as pessoas que vão aparecendo ao teu redor. Nada é por acaso. Tudo pode estar nos ensinando alguma coisa. E quando você olha para tudo isso com tranquilidade, sem agitação, quando olha para isso com leveza, sem pressa e sem cobrança, você consegue encaixar mais uma peça do quebra-cabeças e consegue direcionar as coisas de uma forma muito mais leve. Por isso eu desejo uma semana cheia de bênçãos e cheia de sincronicidades, que tragam respostas para a nossa vida, que a gente consiga estar cada vez mais alinhado para perceber a beleza das coisas sutis e viver uma vida leve e cheia de realizações. Nos falamos na semana que vem.